Olá pessoal, ligado no Arquivo Histórico para você. Você que me acompanha pelo Memory Face Sport News, bem-vindos a mais um programa para você. O programa de hoje vai falar sobre uma das maiores cantoras da música popular brasileira, que ontem completaria exatos 70 anos de vida, nada mais, nada menos que Elis Regina. Sua música, sua voz, seu talento que marcou gerações e que até hoje sua música e sua história, seu legado continuam espalhados por todo o país. Vamos falar dessa grande fera Elis Regina que você vê aí, o vídeo dela. Elis Regina Carvalho Costa nasceu em Porto Alegre no dia 17 de março de 1945, em São Paulo, dia 19 de janeiro de 1982. Foi uma cantora brasileira, conhecida por sua presença de palco, sua voz e sua personalidade, com sucessos de Falso Brigante e Transversal do Tempo. Ela inovou os espetáculos musicais do país e era capaz de demonstrar emoções tão contrárias como a melancolia e a felicidade numa mesma apresentação ou numa mesma música. Como muitos outros artistas do Brasil, ela surgiu dos festivais de música década de 60 e mostrava interesse em desenvolver seu talento através de apresentações temáticas. Seu estilo era altamente influenciado pelos cantores do rádio, especialmente Ângela Maria, e a fez ser a grande revelação do Festival da TV Excelsior de 1965, quando cantou Arrastão, de Vinícius de Moraes e Edu Lobo. Tal feito lhe conferiu o título de primeira estrela da canção popular brasileira na era da TV. Enquanto outras cantoras contemporâneas, como Maria Bethânia, haviam se especializado e surgido em teatros, ela deu preferência aos rádios e televisões. Seus primeiros discos, iniciado com a Viva a Brotolândia em 1961, refletem o momento em que transferiu-se do Rio Grande do Sul ao Rio de Janeiro e que teve exigências de mercado e mídia. Transferindo-se para São Paulo em 1964, onde ficaria até a sua morte, logrou sucesso com os espetáculos do Fino da Bossa Nova e encontrou uma cidade efervescente onde conseguiria realizar seus planos artísticos. Em 1967, casou-se com Ronaldo Boscoli, diretor do Fino da Bossa, e ambos tiveram um filho chamado João Marcelo Boscoli. Elis Regina aventurou-se por muitos gêneros da MPB, passando pela bossa nova, o samba, o rock ao jazz, interpretando canções como Madalena, Como Nossos Pais, O Bêbado e a Equilibrista, Querelas do Brasil, que ainda continuam famosas e memoráveis. Registrou momentos de felicidade, amor, tristeza, patriotismo e ditadura militar no país. Ao longo de toda a sua carreira, cantou com canções de músicos até então pouco conhecidos, como Milton Nascimento, Ivan Lins, Renato Teixeira, Aldir Blanc, João Bosco, ajudando-o a lançá-los e a divulgar suas obras, impulsionando-os no cenário musical brasileiro. Entre outras parcerias, são célebres os duetos que teve com Jair Rodrigues, Tom Jobim, Wilson Simonal, Rita Lee, Chico Buarque, que quase foi lançado por ela, não fosse Nara Leão ter gravado antes. E por fim, seu segundo marido, o pianista César Camargo Mariano, com quem teve os filhos Pedro Mariano e Maria Rita. Mariano também ajudou-a a arranjar muitas músicas antigas e dar novas roupagens a ela, como com Com Esse Que Eu Vou, uma música tradicional, É Com Esse Que Eu Vou. Sua presença artística mais memorável talvez esteja registrada nos álbuns Em Pleno Verão, 1970, Elis e Tom,
1974, Falso Brilhante, 1976, Transversal do Tempo, em 1978, Saudade do Brasil, 1980 e Elis, 1980 também. Ela foi a primeira pessoa a inscrever a própria voz como se fosse um instrumento, na Ordem dos Músicos do Brasil. Elis Regina morreu precocemente em 1982, com apenas 36 anos de idade, deixando uma vasta obra da música popular brasileira. Embora haja controvérsias e contestações, aos exames comprovam que havia morrido por conta de altas doses de cocaína e bebidas alcoólicas ingeridas pela cantora, e o fato chocou profundamente o país na época. Em 2013, foi eleita a segunda melhor voz da música brasileira pela revista Rolling Stone, superada apenas por Tim Maia. Elis foi citada também na lista dos maiores artistas da música brasileira, ficando em 14ª posição, sendo a mulher mais bem colocada. Em novembro do mesmo ano, estreou um musical em sua homenagem, Elis, a Musical. Biografia. Filha de Romeu Costa e de Erci Carvalho, Elis Regina nasceu no Hospital de Beneficência Portuguesa, na capital do Rio Grande do Sul. Tinha um irmão, Rogério, nascido em 1949. Começou a carreira como cantora aos 11 anos de idade, em um programa de rádio para crianças chamado O Clube do Guri, da Rádio Farroupilha, apresentado por Ari Rego. Em Porto Alegre, sua família morava em um apartamento na chamada Vila do Iapi, no bairro Passo de Areia, na zona norte da cidade. Revelando enorme precocidade, aos 16 anos, lançou o primeiro LP da carreira, sobre o começo da carreira de Elis e a disputa entre quem de fato a lançou. O produtor Walter Silva disse à Folha de São Paulo: poucas pessoas sabem que realmente descobriu Elis. Foi um vendedor da gravadora Continental chamado Wilson Rodrigues Pozo, que a ouviu cantando menina. Aos 15 anos, em Porto Alegre, ele sugeriu à Continental que a contratasse. E em 1962 saiu o disco dela. Levei Elis ao meu programa, fui o primeiro a tocar seu disco no rádio. Naquele dia eu disse: menina, você vai ser a maior cantora do Brasil. Está gravado. Declaração de o produtor Walter Silva, declarando como a cantora foi descoberta. Década de 60, surge uma estrela. Em 1960, foi contratada pela Rádio Gaúcha e em 1961 viajou ao Rio de Janeiro, onde gravou o primeiro disco, Viva Brotolândia. Lançou ainda mais 3 discos enquanto morava no Rio Grande do Sul. Em 1964, um ano com a agenda lotada de espetáculos no eixo Rio-São Paulo, assinou um contrato com a TV Rio para participar do programa Noites de Gala. Levada por Dom Romão para o Beco das Garrafas, sob a direção da dupla Luiz Carlos Migueli e Ronaldo Boscoli, com os quais ainda realizaria diversas parcerias em um casamento com Boscoli em 1967. Acompanhada agora pelo grupo Copa Trio de Dom canta um Beco de Garrafas, o reduto onde nasceu a Bossa Nova, e conhece o coreógrafo americano Lenny Daly, que a ensinou a mexer o corpo para cantar, tirando aquele nado que ela tinha com os braços. Participa do espetáculo Fino da Bossa, organizado pelo Centro Acadêmico da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo, que ficou conhecido também como o primeiro Dente Samba, dirigido por Walter Silva, no Teatro Paramount, atual Teatro Abril em São Paulo. Ao final do mesmo ano, em 1964, conhece o produtor Solano Ribeiro, idealizador e executor dos festivais da MPB da TV Record. Um ano glorioso que ainda teria a proposta de apresentar o programa Fino da Bossa ao lado de Jair Rodrigues. O programa, gravado a partir dos espetáculos e dirigido por Walter Silva, ficou no ar até 1967 na TV Record Canal 7 São Paulo e originou 3 discos de grande sucesso. Um deles, Dois da Bossa, foi o primeiro disco brasileiro a vender 1 milhão de cópias. Seria dela agora a maior cachê do show business.
Durante os anos 70, aprimorou constantemente a técnica e domínio vocal, registrando em discos de grande qualidade, técnica parte do melhor da geração de músicos. Patrocinado pela Philips, na Mostra Fono 73, com vários outros artistas, deparou-se com uma plateia fria e indiferente. Distância quebrada com a calorosa apresentação de Caetano Veloso. Respeitem a maior cantora dessa terra. Em julho lançou Elis. Em 1975, com o espetáculo Falso Brigante, que mais tarde originou um disco homônimo, atinge enorme sucesso, ficando mais de um ano em cartaz realizado, quase 300 apresentações. Lendário, tornou-se um dos mais bem-sucedidos espetáculos da história da música nacional e um marco definitivo da carreira. Ainda teve grande êxito com o espetáculo Transversal do Tempo, em 1978, de um clima extremamente político e tenso. O Essa Mulher, em 1979, direção de Oswaldo Mendes, que estreou no AMB em São Paulo e excursionou pelo Brasil no lançamento do disco homônimo As Saudades do Brasil, em 1980, sucesso de crítica e público pela originalidade, tanto nas canções quanto nos números com dançarinos amadores. Direção de Ademar Guerra e coreografia de Marika Didali, Ballet Stengion. E finalmente o último espetáculo Trem Azul, em 1981, direção de Fernando Faro. Anos de chumbo. Elis Regina criticou muitas vezes a ditadura brasileira. Nos difíceis anos de chumbo, quando muitos músicos foram perseguidos e exilados, a crítica tornava-se pública em meio a declarações ou nas canções que interpretava. Em entrevista no ano de 1969, teria afirmado que o Brasil era governado por gorilas. Há ainda controvérsias em relação a essa declaração. Existem arquivos dos próprios militares onde ela se justifica dizendo que isso foi criado por jornalistas sensacionalistas. A popularidade a manteve fora da prisão, mas foi obrigada pelas autoridades a cantar o hino nacional durante um espetáculo em um estádio, fato que despertou a ira da esquerda brasileira. Sempre engajada politicamente, Elis participou de uma série de movimentos de renovação política e cultural brasileira, com voz ativa da campanha pela anistia de exilados brasileiros. O despertar de uma postura artística engajada e com excelente repercussão acompanharia toda a carreira, sendo enfatizada por interpretações consagradas de O Bêbado e a Equilibrista, de João Bosco e Aldir Blanc, que a vibrava como um hino da anistia. A canção coroou a volta de personalidades brasileiras do exílio. A partir de 1979, um deles citado na canção era o irmão de Enfield, o Bentinho, importante sociólogo brasileiro. Também merece destaque o fato de Elis Regina ter se filiado ao PT em 1981. Outra questão importante se refere ao direito dos músicos brasileiros. Polêmica que Elis encabeçou participando de muitas reuniões em Brasília. Além disso, foi presidente da ASSIM, Associação de Intérpretes e de Músicos. Morte. Causando grande comoção nacional, Elis Regina faleceu aos 36 anos de idade em 19 de janeiro de 1982 devido a complicações decorrentes de uma overdose de cocaína e bebida alcoólica. O laudo médico foi elaborado por José Luiz Lourenço e Chibo Haddad, sendo diretor do IML Harry Shibata, médico conhecido por seu envolvimento no caso do jornalista Vladimir Herzog, assassinado por elementos da ditadura militar. O corpo de Elis Regina encontra-se sepultado no cemitério do Morumbi, em São Paulo. Vida pessoal. Elis Regina é mãe de João Marcelo Boscoli, 1970, filho do seu primeiro casamento com o músico Ronaldo Boscoli,
nascido em 1928, faleceu em 1994. E de Pedro Camargo Mariano, 1975, e Maria Rita, 1977, filhos de seu segundo marido, o pianista César Camargo Mariano, nascido em 1943. O estilo musical interpretado ao longo da carreira percorria assim o fino da bossa nova, firmando-se como uma das maiores referências vocais deste gênero. Aos poucos, o estilo MPB, pautado por um hibridismo ainda mais urbano e popularesco que a bossa nova, distanciando-se das raízes do jazz americano, seria mais um estilo explorado. Já no samba consagrou Tiro ao Álvaro e a Iracema, Adoniran Barbosa, entre outros. Notabilizou-se pela uniformidade vocal, primazia técnica e uma afinação a toda a prova. O registro vocal pode ser definido como uma mezzo-soprano, característico com fundo levemente metálico e vagamente rouco. Desde a década de 60, quando surgiram os especiais do Festival de Música Popular Brasileira na TV Record, até o final da década de 80, a televisão brasileira foi marcada pelos sucessos dos espetáculos transmitidos apresentando os novos talentos, registrando índices recordes de audiência. No festival conheceu Chico Buarque, mas acabou desistindo de gravá-lo devido à impaciência com a timidez do compositor. Elis participou do especial Mulher 80 da Rede Globo, um desses momentos marcantes da televisão. O programa exibiu uma série de entrevistas e musicais cujo tema era a mulher e a discussão do papel feminino na sociedade de então, abordando esta temática no contexto da música nacional e da inegável preponderância das vozes femininas, com Maria Bethânia, Fafá de Belém, Zezé Mota, Marina Lima, Simone, Rita Lee, Joana, Elis Regina, Gal Costa, e as participações especiais das atrizes Regina Duarte, Najara Tureta, que protagonizaram o seriado Malu Mulher. A antológica interpretação de Arrastão, Edu Lobo e Vinícius de Moraes no festival escreveu um novo capítulo na história da música brasileira, inaugurando a MPB, apresentando a Elis Ousada, uma interpretação inesquecível, encenada pouco depois de completar apenas 20 anos de idade, e coroada com o reconhecimento do prêmio Berimbau de Ouro. O troféu Roquete Pinto veio na sequência, elegendo a melhor cantora do ano. Fã incondicional de Ângela Maria, a quem prestou várias homenagens, Elis impulsionava uma carreira não menos gloriosa, possibilitando o lançamento do primeiro LP individual Samba Eu Canto Assim, CBD, selo Philips, pioneira em 1966. Lançou o selo Artistas, registrando o primeiro disco independente produzido no Brasil, intitulado Viva o Festival da Música Popular Brasileira, gravado durante o festival. Mais uma vitoriosa participação no terceiro Festival da Música Popular Brasileira na TV Record. A canção O Cantador, Dori Caymmi e Nelson Motta, classificando-se para a finalíssima e reconhecida como prêmio de melhor intérprete. Em 1968, uma viagem à Europa a lança no eixo musical internacional, conquistando um grande sucesso, principalmente no Olímpia de Paris, onde se tornou a primeira artista a se apresentar 2 vezes no mesmo ano, naquela que é a mais antiga sala dos espetáculos musicais de Paris. Em 1969, gravou Aquarela do Brasil, em Estocolmo com Tots Tielemans. Foi Elis quem também lançou boa parte dos compositores até então desconhecidos, como Milton Nascimento, Renato Teixeira, Tim Maia, Gilberto Gil, João Bosco, Aldir Blanc, Sueli Costa, entre outros. Um dos grandes admiradores, Milton Nascimento, a elegeu musa inspiradora e a dedicou inúmeras composições. Em 22 de setembro de 2005, inaugurou-se a Casa de Cultura Mário Quintana, em Porto Alegre,
um espaço memorial para abrigar o acervo Elis Regina. Trata-se de uma coleção de fotografias, artigos, objetos, discos e outros tipos de materiais relacionados com a vida e a obra da cantora, tendo sido doado para fãs, jornalistas e amigos pessoais de Elis. Em 2015, foi a grande homenageada da escola de samba Vai Vai, com o enredo Simplesmente Elis, a fábula de uma voz da transversal do tempo, sendo o 15º título da escola paulistana, o que fez conquistar o título do ano de 2015. Ponto final em mais um programa Arquivo Histórico. Gostaram do programa? Dê sua opinião no Memory Face Sport News ou pela minha página Sou Ivan Bruno. A todos os que foram compartilhados, muito obrigado. E você que não me tem no Facebook também, muito obrigado pela sua atenção. Grande abraço a todos e até a próxima. Fique com mais música de Elis Regina. Arquivo Histórico. Confronto do passado com o presente. Sou Ivan Bruno.